A paz do Senhor Jesus a todos. Pessoal, me chamo José, tenho 34 anos, sou católico, sou casado com Paula, ela tem 35 anos, também católica. Somos casados há 12 anos, bastante atuante na igreja católica, há bastante tempo. Agora em março de 2019, começamos a passar por um problema no nosso relacionamento, né? Problema esse que já vinha de algumas ocasiões, de algumas coisas que vinham acontecendo. Posso falar assim que vinha acontecendo por mim mesmo. Tenho um filho com ela, né? E o nosso casamento era aparentemente um casamento normal, como um casamento de qualquer pessoa que participa da igreja, que, que gosta de estar atuante, que gosta de estar à frente. Muitas pessoas achavam o nosso casamento perfeito, mas eu já tinha alguns problemas, até mesmo dentro de mim. Depois de algum tempo, eu ia observando outros casais esses que já tinham passado por uma separação, né? Eu vou falar um pouco aqui no meu testemunho em relação à pessoa que viveu do outro lado da história, né? Não fui eu que orei pelo meu casamento, pela minha restauração do casamento. Foi ela que se posicionou. Na verdade, eu não queria nem voltar mais para casa. Meu pensamento era outro, minha vida era outra, todos os sentimentos que eu sentia não tinha nada a ver com meu relacionamento com ela, a volta do meu casamento com ela. Não pretendia de forma alguma retomar meu casamento. Primeiro porque alguns meses antes de haver nossa separação, eu começava a observar outros casais que já tinham se separados e eu acreditava que eles eram felizes, que poderiam sim, que ela poderia arrumar alguém e viver feliz, que eu poderia conhecer alguém também e ser bastante feliz. Só que daí era o que eu imaginava, era o que eu pensava, né? Por ver, às vezes, algumas pessoas próximas a nós, e de vez em quando eu passava por um casal que tinha se separado, que já estavam com outras pessoas, e eu achava aquilo ali super, super normal, mesmo fazendo parte da igreja, sendo coordenador de uma pastoral familiar, onde a gente dava encontro para noivos, né? E assessoria de casais. Por um momento, meu casamento parecia um casamento santo. Para todo mundo que nos via, a nossa convivência, as nossas idas para a igreja, para o trabalho, ninguém falaria nunca que a gente ia chegar a se separar. Mas daí no meu coração já tinha esse sentimento de que se eu chegasse a me separar, eu ia conseguir viver com outra pessoa, ela conseguia viver com outra pessoa. E assim foi. É, em março de 2019, começamos a passar por problemas, né? É, Saímos de um retiro de carnaval e daí começou tudo. Começamos a passar por essa dificuldade. Começou a batalha dela, a batalha dela e a minha ansiedade, né, pela separação. Cada vez mais eu pensava em me separar. Comecei a me envolver com uma pessoa, né, nesse meio tempo. E me envolvi com essa pessoa fisicamente, não, fisicamente me envolvi depois de alguns meses. Eu me envolvi com essa pessoa psicologicamente, né? É, Comecei a conversar muito, era uma pessoa que precisava de ajuda e eu comecei a tratar essa pessoa como uma pessoa especial, que eu pudesse ajudar, só eu ia trazer a paz para a vida dessa pessoa. Chegou um determinado momento em que minha esposa me chamou e falou comigo, conversou comigo, disse que não estava gostando da situação e que a gente poderia ter problemas futuros. E eu não dava mais ouvido, eu não dava ouvido a ela, porque
No meu ponto de vista, eu não estava fazendo nada demais, estava apenas ajudando uma pessoa. Desde que daí eu já estava deixando me levar pelo meu ego, meu sentimento já estava tendo um sentimento maior por ela, não um sentimento de mulher, mas um sentimento de querer estar perto, tudo que ela fosse fazer, eu queria saber, eu queria estar sempre por perto e sempre tentar ajudar de alguma forma, sabe? Me colocando à disposição, mas depois de um certo tempo começou a ficar estranho até para mim mesmo, porque já foi surgindo um sentimento diferente. Não era mais um sentimento de oração, era um sentimento de cuidado mesmo, de querer estar perto, querer estar do lado, querer saber tudo o que ele estava fazendo, com quem ela estava, onde ela estava. E eu fui deixando me levar por certos sentimentos. Chegou até um dia de a gente conversando e ela começou a me mandar mensagens no WhatsApp, mensagens que eu como ministro de oração e uma pessoa que pregava a palavra, dava palestras em retiros, fazia momento de adoração, espiritualidade. Eu deveria ter me colocado diferente do que eu estava fazendo, do que eu estava me colocando. Eu estava deixando me levar por um ego meu. É, Ela começou a participar ativamente da minha vida. Quando eu ia para a igreja pregar, foi aí que começou a levantar meu ego como cristão, como uma pessoa de Deus. Ia para a igreja pregar e lá ela ficava, se tivesse outro pregador lá, ela ficava dizendo assim, não, eu sou mais tu pregando, porque tu fala melhor, a gente te entende mais e tal. E essas coisas assim, ela foi alimentando um sentimento em mim que eu não tinha antes de conhecê-la, antes de deixar ela fazer parte da minha vida. Até um determinado dia a gente tava assistindo uma palestra de um menino lá, um pregador que estava ministrando o evangelho do dia e eu ia fazer a oração final do encontro e ela ficou lá importunando, falava assim para mim, acaba logo isso, vai-te embora logo falar, vai assumir o lugar, porque ele não tá sabendo mais falar nada, não tá falando coisa com coisa. E eu, não fui nada humilde, eu comecei a me engrandecer com isso aí. Eu comecei a tirar Deus do lugar de Deus e me colocar no lugar dele. Comecei a me colocar no lugar de Deus. Quando eu ia fazer os momentos de oração, eu não estava mais orando antes, não estava mais pedindo a Deus para que Ele falasse em mim. Era aquilo que viesse na minha cabeça, era aquilo que eles quisessem ouvir, aquele sentimento de, é eu que estou fazendo agora. Eu não conseguia mais falar com Deus, para que Deus me mostrasse o caminho de seguir em um momento de pregação, em um momento de oração. Tava falando muito, muito do meu ego, sabe? Tava me deixando me levar pelo patamar que ela estava me colocando. E chegou um determinado dia em que o próprio Deus ele me calou em um momento de oração e eu não sabia mais falar nada, não conseguia falar nem da minha vida, nem da vida de ninguém, eu não sabia nem falar mais do próprio Deus. E ele me calou e eu tive que sair do momento de adoração porque eu não conseguia mais me dirigir, eu não conseguia mais permitir que Deus falasse por mim, que Deus apenas eu fosse o canal de Deus. E eu cheguei a me calar e quando foi esse momento para mim foi muito difícil, porque eu entendi que não era mais que não era mais Deus que falava em mim, mas sim eu querendo falar por Deus, eu querendo curar no lugar de Deus. E foi várias vezes, vários encontros dessa forma. Deixei me envolver muito psicologicamente, até chegar a me envolver fisicamente. Psicologicamente, ela falava coisas para mim, porque ela chegava para mim e dizia assim, hoje eu tô com vontade de me cortar, eu vou me cortar, eu vou fazer isso comigo, eu vou fazer aquilo. E eu, como cristão, tentava acalmar, tentava conversar, só que desde que ela estava me levando para um outro patamar que eu não estava percebendo. Né? Várias pessoas nesse meio tempo vieram falar comigo, me alertar que eu estava indo pelo caminho errado, né? E principalmente minha esposa, várias e várias vezes chegava para me falar que não estava dando certo, que eu estava deixando me levar, que não era assim que eu tinha que ajudar essa pessoa,
que não era assim que eu tinha que agir com ela. E aquilo ali, como eu já estava sendo, como é que eu posso usar a palavra, vou dizer assim, como eu já estava sendo dominado pelaquela pessoa mentalmente, eu já achava que minha esposa estava querendo que eu não a visse mais, que eu não saísse mais de perto dela, que eu deixasse de falar com ela, sabe? Eu pensava que a minha esposa queria me ver contra, tudo que minha esposa vinha falar, e eu falava para ela, é porque você quer me afastar dessa pessoa, você quer me afastar dela, você não quer mais deixar que eu seja um canal de Deus na vida dela. Deixa que nesse período Deus não fazia mais parte, não existia mais Deus, era eu e ela. Em um determinado dia, ela começou a conversar comigo pelo WhatsApp, mandava uma mensagem. Eu comecei a questionar ela, perguntar, e ela começou a falar pra mim que, disse assim, ó, eu não sabia que era você, mas quando eu te vi na igreja a primeira vez, eu tava dando um encontro de casal, e ela falou, quando eu te vi na igreja pela primeira vez, eu vi que a pessoa que eu vim pra destruir a vida era você. Eu vim pra destruir sua vida. Eu vim pra acabar com tudo que você tem. Eu vim pra te magoar, te maltratar. Eu vim pra te matar. Dessa forma que ela falou pra mim. Eu vim pra te matar. Mas eu já tava tão cego por ela que eu não conseguia enxergar isso. E eu cheguei até a mostrar as mensagens para minha esposa. Eu perguntava por quê, ela começava a falar que ela saiu da cidade dela, já certa de fazer essas coisas, já certa de acabar com um casamento, mas só que ela não sabia com quem era. E há um tempo ela já via minha esposa na rua e abraçava minha esposa, queria ser amiga dela, mal falava comigo, ela não falava comigo. Tudo dela era com a minha esposa e abraçava e queria estar junto, queria estar perto, até se aproximar de mim dentro desse retiro. Foi o primeiro contato que a gente teve de conversar, de ficar juntos no primeiro momento, foi dentro desse retiro. É, Dentro desse retiro aconteceram coisas que acredito que vocês que estão ouvindo sabem o que é que acontece dentro de um retiro, né? Onde um, uma determinada entidade ela deixou se usar e a determinada entidade entrou nela e começou a conversar, a falar comigo, né? Falava coisas que eu, que eu sabia quem era, dizendo palavras que ia acabar com a vida dela, que ia fazer com que ela acabasse com minha vida, só que eu não dava ouvido a isso porque eu tinha para mim, como eu era uma pessoa de Deus, uma pessoa instruída por Deus, desde que o ego já tinha tomado conta, mas eu acreditava que eu era uma pessoa instruída por Deus e Deus tinha me colocado ali para realmente agir na vida daquela pessoa. E assim foi. Eu não levei em conta as mensagens, é, até porque eu já estava, como é que eu posso dizer, eu já estava à mercê dela. Tudo que ela falava para mim era como se fosse lei, sabe? Ela chegava para me dizer as coisas, reclamava da minha esposa para mim, eu achava ruim porque a minha esposa vinha conversar comigo. Teve determinadas situações em que eu preferi me colocar a favor dela do que a favor da minha esposa. Que eu preferi deixar minha esposa esperando e não conseguia deixar ela esperando. Eu conseguia fazer com que a vida dela estivesse sendo melhor do que minha vida com minha esposa dentro da minha própria casa. Desde que a minha esposa já percebendo isso, já tentava me alertar, eu comecei a ficar agressivo. Eu comecei a ficar muito agressivo. Foi aí onde entrou mais a parte espiritual. Quando eu comecei a ficar agressivo dentro de casa, ela começou a colocar algumas coisas na minha cabeça, a falar que eu não precisava mais, estar na igreja, que eu não precisava mais, que a minha esposa não me amava mais. Começou a me dizer várias coisas e eu fui me acostumando até ela me apresentar de fato a entidade que ela se aproximou de mim. Foi nesse momento em que eu deixei me levar. Deixei me levar e comecei a esquecer de Deus. Comecei a esquecer do que Deus fazia na minha vida, né? Comecei a me levar até a querer participar de seitas, de outras religiões afrodescendentes,
iria participar de outras seitas, sei lá, algo muito estranho começou a acontecer comigo. É, comecei a ouvir coisas, ela começou a me instruir em relação a outra religião e, e eu fui me perdendo, fui esquecendo de Deus, fui esquecendo da família, fui esquecendo da minha casa, fui esquecendo de tudo que eu vivi com a minha esposa comecei a me apaixonar por ela. Fui me apaixonando, fui deixando me levar por essa paixão. É, determinadas vezes ela me ligava, né? Dizendo assim, ó, eu vou fazer isso e isso comigo, eu vou me cortar, eu tô me cortando agora. Eu recebi várias fotos dela com o braço cortado, várias fotos dela com a mão furada, né? Ela furava, acredito que para chamar muito minha atenção e por conta dessa entidade que ela achava que estava controlando tudo, controlando a vida dela. E ela começou a colocar essas coisas na minha cabeça. Começou a me levar para esse caminho errado, onde fez eu esquecer de tudo, praticamente tudo. De minha vida com minha esposa, com meu filho, da minha vida na igreja, do meu propósito na igreja, né? Não comecei a não mais fazer palestras, não queria mais falar na igreja, sabe? Comecei a passar momentos de tortura comigo mesmo, comecei a me machucar também, por algumas vezes me cortei, me furava, porque era a única solução que eu achava para sair dessa situação. Quando ela não queria falar, quando ela não queria me atender, eu comecei a ter uma dependência. Eu comecei a ficar dependente dela. E a minha esposa, percebendo tudo isso, ela me alertava. Ela dizia a mim que estava errado, que não era dessa forma. Teve pessoas da minha igreja, do meu convívio pessoal, que veio falar comigo, veio na minha casa, veio falar comigo. E, tipo, todo mundo vendo e eu não via mais nada. Ela já tinha conseguido me deixar cego. Eu já estava cego por ela. Tudo que eu fosse fazer era por ela, tudo que eu queria fazer era por ela. Até chegou um certo dia que ela disse que tinha sonhado comigo e que esse sonho, essa data, ela ia tatuar. Ela ia fazer uma tatuagem com essa data. E, e eu, naquele momento, deixei me levar por isso também. Disse a ela que ela estava provando que gostava de mim e tal. Só que eu não comecei, eu não colocava ela no lugar dela como, como, como esposo. Eu não colocava ela no determinado lugar dela. Eu comecei a me engrandecer com isso, né? Ela era uma menina nova, uma menina que começou a mostrar interesses por mim. Só que é, hoje eu vejo claramente que não era ela, mas sim essa entidade que ela deixava ser dominada por ela. Por várias vezes a gente conversou sobre isso, por várias vezes ela deixou com que essa entidade tomasse conta para que outras pessoas ficassem olhando ela, ficassem me provocando quando ela estivesse por perto, né? Cheguei a arrumar brigas por ela, cheguei a brigar por ela. Um determinado dia estávamos numa festa, eu, minha esposa, ela estava presente nessa festa e ela fez com que um rapaz chegasse até ela e eu terminei brigando com esse rapaz. Lembro de pouca coisa desse momento, lembro muito assim, o que eu sei basicamente é o que minha esposa começou a me contar depois de uns dias, né? Começou a falar para mim que tinha acontecido e justamente nesse esse período que eu deveria ter me afastado, eu me aproximei mais ainda. Me aproximava, a cada dia mais eu estava me afundando e não via. A cada dia mais eu me entregava e não estava vendo. E, e aí vem um sentimento de querer me afastar. Queria me afastar, queria ir mais para longe, queria permanecer, colocar uma barreira. Só que quando eu tentava, eu ficava mal. Quando eu tentava colocar uma barreira, quando eu tentava me afastar dela, sem ninguém saber, né? Às vezes para seguir os pedidos da minha esposa, eu tentava me afastar dela, mas eu começava a ficar mal, eu começava a ter a dependência de falar, a dependência de ligar, de querer tá próximo a ela.
de querer ouvir a voz dela. Tudo que eu fosse fazer, eu tinha que ligar para ela ou mandar uma mensagem, dizer, perguntar onde ela estava, querer conversar, querer, sabe, assim, não ficava mais sossegado, não tinha mais a paz que eu tinha. Só que eu não conseguia enxergar isso no período. No período que eu comecei a me perder, eu não conseguia enxergar isso. Hoje eu consigo falar com clareza da situação porque eu comecei a ver, Deus começou a me mostrar onde eu estava errado. É, desde que nesse período foram-se muitas brigas com a minha esposa, foram bastante brigas. E chegou um determinado dia em que, dentro de uma briga, a minha esposa resolveu pedir para que eu tomasse uma posição, né? E naquele momento, na minha cabeça, minha esposa estava dizendo assim: a partir de hoje você vai embora de casa. Eu não quero mais você aqui na minha casa. E eu não tinha para onde ir, mas eu disse: não, vou embora, vou voltar para casa dos meus pais. Meus pais moram na mesma rua que eu. E ela foi e disse assim: que eu desse um jeito na minha vida. Então eu perguntei para ela se realmente era aquilo que ela queria, se ela queria mesmo que eu saísse, e fui bem taxativo com ela. Sempre que a gente tem alguma discussão, eu dizia a ela: ó, no dia que eu te deixar, eu não volto mais para casa. No dia que eu sair de casa, eu não vou pisar meus pés mais nessa casa. E foi aí que eu comecei a falar para minha esposa que eu não a amava mais, que eu não queria mais nada com ela. Comecei a xingar ela, até agressão. É, tenho até vergonha de falar hoje, tenho um nojo de falar sobre isso hoje, mas até agressão física e verbal, assim, teve de ambas as partes. Mas hoje eu tenho até vergonha de falar dessa situação, mas acredito que o que eu estou falando aqui, muitas pessoas podem estar passando por esse momento. E possa ser que as minhas palavras hoje edifique alguém que queira ouvir, que queira saber o que realmente acontece quando a pessoa está do outro lado da história. Porque para quem vai é muito bom, né? Quando eu saí de casa e do nada eu cheguei na casa dos meus pais e disse à minha mãe, eu disse: olha, a partir de hoje eu vou passar uns dias aqui, eu vou ficar uns dias com vocês porque eu estou me separando. E para mim naquele momento ali era um alívio, tava tranquilo demais, era um alívio. E Deus não colocava mais nada no meu coração. Eu chegava para Deus e dizia assim: Senhor, o que está acontecendo com a minha vida? E Deus não falava mais nada. É, eu tinha o dom de línguas, né? Eu tinha o dom da palavra, que eu era pregador, eu falava. Tinha o dom da visão, né? Deus, ele fazia muita coisa na minha vida. E do jeito que ele me deu tudo aquilo, ele guardou novamente. Ele começou por alguns momentos que eu não conseguia mais enxergar nada, que eu não conseguia mais ver, não conseguia mais falar em línguas, não conseguia mais orar em línguas, né? Não conseguia mais orar por alguém e aquela pessoa se sentir bem quando eu estivesse orando, né? Deus foi segurando todos os meus dons, tudo aquilo que Ele tinha me dado e tudo aquilo que eu tinha conquistado com tanto sacrifício, tanta batalha, tanta luta, foi acabando, foi parando. E, e eu cheguei a começar a questionar Deus. E daí eu me afastei de tudo, me afastei de Deus, me afastei da igreja, me afastei das pessoas que queriam o meu bem e que eu achava que só queria meu mal. E comecei a ter contato profundo com ela, né? Com a pessoa que eu acabei me envolvendo. Comecei a ter bastante contato, comecei a conversar todos os dias, todos os dias, todos os dias. Para onde eu fosse, eu tinha que estar falando com ela, eu tinha que ter ela por perto. Eu não deixava com que ela tivesse um momento, tudo. Quando eu não ligava, ela ligava, querendo saber onde eu estava, o que eu estava fazendo, com quem eu estava. Colocava minha esposa contra mim, continuava colocando minha esposa contra mim, mesmo eu fora de casa já, mesmo eu já estando distante da minha esposa, mas ela queria, o que ela queria era destruir de verdade aquilo que eu tinha de mais sagrado, que era meu casamento, que eu tinha de mais sagrado, que era minha família. A única coisa que ela batia na mesma tecla era no meu divórcio, no meu divórcio, no meu divórcio. E eu dizia para ela: eu vou me divorciar, tenha paciência que eu vou me divorciar.
E ela, conversando comigo, um dia ela chegou para mim e falou assim: eu quero que tu vá comigo para minha cidade. E eu já não estava mais com a minha esposa, já estava decidido a ir para a cidade dela. Já estava decidido a passar um tempo com ela lá. E justamente isso foi acontecendo. Deixei minha esposa com problema financeiro, né? Porque eu saí de casa, era duas pessoas para tomar conta de uma casa e agora só era só minha esposa. E minha esposa teve que arcar com muitas despesas, muitas dificuldades. E nesse meio tempo, mesmo assim, minha esposa querendo que eu não fosse embora, querendo que eu ficasse em casa, conversando comigo, mas eu não ouvia mais. Só fazia que ela se esquecesse de mim, que ela arrumasse outra pessoa, que ela saísse da minha vida, que eu não queria mais nada com ela. Isso era tudo que eu falava para ela. Ela perguntava se eu estava com ela, eu dizia que não. Comecei a mentir muito, mentia descaradamente de certas situações, né? Perguntava se eu estava me encontrando com ela, dizia que era o povo que estava inventando isso. E por muitas vezes realmente eu me encontrava, né? Pensava eu que ninguém estava vendo, que eu estava me encontrando, que eu estava conversando, procurava a falar com ela em locais públicos, mas desde que, como é uma cidade pequena, o povo comenta, o pessoal fala muito, não pode ver, e já fala assim, não está acontecendo, e se estiver acontecendo mesmo é que fala. E daí foi passando as situações, né? Chegou o momento de sair de casa. E eu saí de casa. Fui embora, né? Em dezembro, mesmo minha esposa pedindo para que eu ficasse em casa no Natal, ficasse em casa o ano novo com meu filho, com ela. E eu botei na cabeça que eu ia embora, que eu não queria mais nada com ela. E eu comecei a xingar ela, dizer um monte de coisas, dizer assim, ó, me esquece, viva a sua vida, me deixa, eu tô indo embora, não quero mais nada contigo. É, viva feliz aí, viva a vida que você queria, porque eu só queria que a minha esposa tivesse errada. Eu queria que a minha esposa tivesse errada. Eu não conseguia ver nada que eu estava fazendo de errado. Tudo na minha cabeça era ela que estava errada. Ela que não queria meu bem, ela que não queria que eu tivesse bem. Tudo na minha cabeça era que ela estava querendo que eu fosse submisso a ela e não ela a mim. Tudo para mim era errado. Tudo que ela me falava era errado. Ela não podia me dizer nada que eu já começava a agredir com palavras, já começava a falar mais alto, já começava a perder o meu raciocínio, perder minha linha de pensamento, porque eu fazia com que aquilo para tentar destruir aquilo que ela queria, né? Que no fundo a gente sabe que a gente está errado, mas a gente não quer aceitar, porque a gente já está envolvido, a gente já está com outra pessoa, a gente já está, o coração já está partindo para outra. Mesmo a gente dizendo que não é outra pessoa, que não é outra pessoa, mas como eu passei, eu posso assegurar para vocês que realmente o que a gente passa é porque a outra pessoa está no outro lado. Porque a gente em sã consciência, sozinho, querendo batalhar pela nossa vida, querendo batalhar pelo nosso casamento, a gente não faz certas coisas que a gente faz quando a gente está para se separar. Posso falar de total certeza que todas as vezes que eu discutia com a minha esposa, 99% era por conta da pessoa que eu estava. E eu, né, mentia, dizia que não era, que não era, que não era, mas eu sabia que sim, que era por conta dela. Porque quando eu não tinha essa outra pessoa, as discussões terminavam em 5 minutos. Era 5 minutos de conversa e ali acabava. A gente poderia passar até horas de cara feia um para o outro, mas daqui a pouco a gente chegava, sentava e entrava em um acordo. Mas eu comecei a perceber essas situações porque eu não tinha mais essa conversa. Porque quando eu discutia, eu tinha com quem conversar. Quando eu brigava, eu tinha para quem correr. Então eu não precisava mais da minha esposa. Eu não tinha mais minha esposa como base estrutural da minha casa. Eu não era mais base estrutural da minha casa. Eu não coordenava mais minha família. A minha família, eu estava destruindo minha família, né? Eu permiti com que uma pessoa entrasse na minha vida para acabar com a minha família.
para acabar com a minha vida, com tudo que eu construía, com tudo que eu construí. Na verdade, a gente não tem muita coisa, mas a gente tinha o quê? Deus, ele não deixava faltar nada, não deixava faltar nada pra gente, né? Tudo a gente conseguia com esforço, com trabalho, né? Dedicação, e ele não permitia que nada faltasse. Mesmo assim, eu não conseguia mais enxergar Deus na minha vida de forma alguma. E daí veio a grande viagem, né? Que era para ser a viagem dos meus sonhos. Era o que eu queria. Queria estar solteiro, sozinho, né? Queria estar com quem eu estava, né? Participar da vida dessa pessoa como eu não estava mais participando da vida da minha esposa, e fui embora. A minha esposa me mandou um monte de mensagem no dia que eu fui viajar, né? E eu não quis nem me despedir dela, só me despedi do meu filho, né? E ainda mentindo, porque todo mundo sabia que eu ia para um determinado lugar e eu ia para um estado totalmente diferente do que eu tinha falado que ia. Porque eu não queria que ninguém soubesse onde eu estava, porque eu não queria ser incomodado por ninguém, eu não queria que as pessoas começassem a me ligar, né? Dizendo que eu estava errado, dizendo que isso, dizendo que aquilo. E mesmo quando eu cheguei na rodoviária, né? Recebi uma ligação, e essa ligação durou uns 30, 40 minutos. Um amigo meu tentando me convencer, na verdade mais que um amigo, né? Ele foi padrinho do nosso casamento, tentando me convencer a não ir, né? A ficar. E ele dizia assim, cara, esquece a passagem que tu já comprou, a gente consegue, não se preocupa com isso não, eu vou te buscar aí onde tu tá, eu vou pra rodoviária te buscar, não vai embora não, fica aqui com a gente, passa pelo menos esse final de ano com a gente, deixa pra tu fazer essa viagem em janeiro, tentando me convencer de tudo que era jeito, mas eu já estava decidido. Eu queria mesmo era sair, eu queria mesmo era ser feliz. Eu queria buscar a minha grande felicidade, né? Uma felicidade ilusória, posso até falar assim. É uma felicidade momentânea que, ao chegar nesse determinado estado que eu fui, determinada cidade, é, encontrei com essa pessoa e tal, foi aquele, sabe, aquela festa, aquele tudo, tal, cheguei, começou a passar os dias. Primeiro dia, perfeito, eu estava realizado, era a viagem dos meus sonhos, era tudo que eu queria fazer, né? Eu acho que se naquele momento, se alguém dissesse assim, o que é que tu queria na tua vida? Eu chegaria e dizia assim, não, o que eu mais queria na minha vida eu já conquistei. Que tinha sido sair de casa, que tinha sido ter feito aquela viagem, estar com aquela pessoa. E começou a passar os dias. Quando se passou uma semana, a minha esposa não falava mais comigo, né? Eu viajei, as últimas palavras que ela falou comigo foi por mensagem, e ela não falou mais comigo. Não me mandou mais mensagem, me bloqueou, não falou mais comigo por telefone, né? Eu não conseguia ver mais nada dela e não conseguia falar com ela, primeiro porque eu não tinha nem um para que falar, nem um por que falar. E depois porque ela me bloqueou para não ver e sofrer mais do que já estava sofrendo com as merdas que eu estava fazendo. Que, na verdade a palavra é bem essa, eu sei que é uma palavra um pouco complicada de se falar, mas era isso que eu estava fazendo. Eu mudei minha vida totalmente, totalmente. E chegando lá, passou-se uma semana e eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergava mais no meu casamento, né? A gente conversava tal, e ela me pedia para ajudar ela fazendo as coisas, eu ajudando ali, fui passando uns dias e eu fui, poxa, como é que pode? Se eu fazia tudo isso em casa com a minha esposa e eu estava achando isso de saco cheio, e eu estou fazendo a mesma coisa hoje e não está me cansando, não está me deixando sufocado, e eu fui pensando assim, não, alguma coisa eu estou fazendo de errado. Desde que eu não sabia mas que isso já era Deus colocando na minha cabeça, colocando no meu coração que eu estava indo pelo caminho que não era o caminho certo. E foi passando os momentos, foram se passando, e todos os dias a mesma coisa. Não estava conseguindo dormir direito, não conseguia mais orar, não conseguia mais ter meus momentos espiritual com Deus, eu e Ele. Não conseguia mais nem falar com Ele, né? Eu apenas estava vivendo o que eu queria viver, né? Uma parte muito interessante
desse meu período, é que sempre a minha esposa me pedia algumas coisas e eu nunca tinha coragem de fazer por ela. Nunca quis fazer por ela. E no primeiro momento é, que eu estava com essa outra pessoa, eu comecei a mudar a minha vida por conta de outra pessoa, né? A pessoa que me ajudou, do dia que me conheceu até a data em que eu saí de casa, a pessoa que estava do meu lado, a pessoa que brigou por mim, a pessoa que queria crescer comigo, eu não dei ouvidos. E a outra pessoa que fazia poucas horas que eu conhecia, eu já estava louco, apaixonado, cego. A palavra, eu acho que a palavra é essa, cego. Uma cegueira momentânea que foi caindo aos poucos. E tipo, eu comecei a pensar que a cegueira só cai dos nossos olhos quando a gente realmente quer ver que a gente tá cego. Porque era todo mundo me falando e eu não enxergava isso. Não enxergava. É, comecei a passar por situações de ficar pensando na minha esposa. Cheguei a ir para várias festas, né? Em janeiro ainda fui para várias festas, né? Festa de final de ano, falei com meu filho, né? Meu filho me ligou, começou a conversar comigo, tudo bem, rindo, brincando, desde que eu fiquei sabendo que quando ele desligou o telefone, ele começou a chorar. Ele não se segurava mais chorando, porque queria. Ele tem 10 anos e foi o ano que ele passou sem eu estar presente, né? Sem me ter dentro de casa. E, e eu lá, né, muito feliz, muito bem, despreocupado da vida, despreocupado de tudo. Estava fazendo o que eu queria, o que dava vontade. Quando eu falava de felicidade momentânea, eu vou só explicar aqui para vocês o meu sentimento de felicidade momentânea. É que eu estava feliz, mas estava vazio. Eu estava muito contente por tudo que estava acontecendo, mas faltava alguma coisa. Tinha um vazio enorme dentro de mim. Era um sentimento muito, muito estranho. Era uma felicidade sem preenchimento, né? Sem aquela alegria de viver, de querer ser aquilo tudo que eu estava esperando. E eu não entendia. Até um dia que aconteceu uma situação e a própria mãe da pessoa chegou para mim e falou assim: ó, se eu fosse você, eu voltava para sua família, eu voltava para sua casa. Fulano, ela não quer nada sério. Fulano, ela não vai querer nada sério com você, ou seja lá com quem for que ela se encontrar. Porque ela é assim, ela é igual uma tia dela e tal, essas coisas que mãe fala de filhos, né? E, e eu não queria nem ouvir, não queria nem ouvir aquela situação. E eu deixei me levar, realmente. Comecei a me sentir mal, né? Já não era mais a mesma coisa. A gente não brigava, mas não era mais a mesma coisa. Não era mais o mesmo sentimento, porque faltava, dentro de mim estava faltando. E eu passei o mês de janeiro inteiro lá, né? A coisa que eu mais amo na minha vida é meu filho. E nesse período de tempo eu esqueci dele, eu deixei ele de lado, né? Só falava com ele quando ele me ligava, né? Eu não ligava para ele, foi raras as vezes que eu liguei para ele de vontade própria, né? A não ser quando a pessoa pedia para que eu ligasse, para que eu ficasse sabendo dele, ou quando ele me ligava para falar comigo alguma coisa, para me perguntar alguma coisa, para querer saber como é que eu tava, né? Foi passando janeiro, foi passando, e eu vendo as coisas totalmente diferentes. E chegou o grande dia, né? O dia de voltar para casa, o dia de voltar. Eu vim, né, para minha cidade de novo, voltei para casa da minha mãe, já com o intuito de não ficar mais aqui, de ir para casa de minha irmã, né, morar com ela, porque eu não queria ver minha esposa quando eu chegasse. Ia passar uns dias aqui, e como passei uns dias trancado, sem querer ver minha esposa, até chegar o retiro de carnaval desse ano, né? Fui para casa da minha esposa. Quando foi no carnaval, eu vim. Fui para casa da minha irmã, né? Quando eu cheguei, a primeira vez que eu fui na casa da minha esposa, ela, né, me tratou super bem, né? Deixou com que eu entrasse.
conversou comigo. Na verdade, ela me procurou para conversar, conversou comigo, disse que a gente tinha muita coisa a tratar sobre Bernardo, né, que é nosso filho, e a gente conversou numa boa e eu pensei que a gente tava numa boa, porque eu queria a amizade dela, não queria mais morar com ela, mas eu queria a amizade. E fui embora, né? O coração partido, porque eu queria ir para o retiro, mas tinha vergonha do que algumas pessoas fossem falar lá no retiro. E fui embora, né? Voltei para casa da minha irmã, passei 2 meses, mas foi os 2 meses mais longos da minha vida. Desde que eu não sabia que a minha esposa, ela estava em oração já por mim. Ela já estava posicionada no nosso casamento, né? É, cheguei várias vezes a xingar ela, né? Pela madrugada. Eu resolvia ligar para ela para conversar, né? E ligava e quando ela ficava bem à vontade para conversar comigo, eu começava a xingar ela, começava a maltratar, falar palavras, perguntar se ela já estava com outra pessoa, se ela demorasse a atender minha ligação, eu já dizia que ela estava com outra pessoa e falava um monte de coisa para ela, né? Eu sei que nesse período eu fiz ela sofrer muito. Nesses últimos 2 meses, já com vontade de voltar para casa, porque Deus já colocava no meu coração, não conseguia mais dormir de forma alguma, né? Eu ficava até 3, 4 horas da manhã acordado às 6 horas da manhã já estava de pé, não conseguia dormir de forma alguma. Não tinha dia que eu fechasse os olhos. Por várias noites eu ligava para ela, a gente passava a madrugada. Ou quando não conversava de coisas boas, eu começava a dizer coisa com ela. E ela só vendo, só ouvindo, só sentindo o que eu estava, sabendo o que eu estava, sabendo ela que ela estava posicionada, mas ela não chegava para me dizer. Ela só dizia assim: tu tem que rezar, tu tem que orar, tu tem que pedir discernimento a Deus. E eu dizia para ela que eu não acreditava mais nesse Deus, né? Como eu cheguei a questionar Deus muitas vezes, eu dizia assim: que Deus é esse? Quem é você que por várias vezes me deixou perder minha família, deixou perder aquilo que eu mais gostava, aquilo que eu mais amava, né? Levou minha família, levou meu filho, né? E esse sentimento estava dentro de mim. Deus para mim não existia mais. Eu não tinha mais Deus. Eu não sentia mais a presença desse Deus. E eu perguntava para ele direto: quem é esse Deus que não consegue me colocar no caminho? Quem é esse Deus? E tudo que eu mais queria era conseguir odiar minha esposa. Eu queria que meu coração endurecesse para ela. E um dia eu liguei para ela e ela disse assim: ore, vá orar que você consegue dormir. E eu cheguei na minha cama e me ajoelhei, mesmo sem saber mais orar, sem saber mais falar com Deus. E eu disse assim, com essas palavras, eu disse: Senhor, o que tu queres para a minha vida? Porque eu não consigo endurecer meu coração, né? E Deus, ele fez comigo o que ele fez com Jó, né? Ele falou que o demônio podia tocar em tudo de Jó, podia destruir tudo, né? Até rachar sua pele, mas não tocasse na sua alma. E Deus chegou para mim e disse assim: eu vou mexer com toda a estrutura de sua vida, mas eu só não vou mexer no seu coração. E ali eu comecei a entender que realmente existia Deus. E, e ao partir daquele momento, quando eu ouvi aquelas palavras de Deus, eu adormeci. Adormeci de uma forma que eu nunca mais eu tinha dormido tão bem. E acordei de manhã cedo, bem, sem preocupação, sem nada. E um sentimento enorme dentro de mim, desde que até recebi a primeira ligação. Mais uma vez, a pessoa me ligou, a gente começou a conversar e tudo mudou. Tudo mudou. E meu coração pedia para que eu voltasse para minha casa. Volta para tua casa, volta para tua casa. E dentro de mim era o desejo de voltar, mas o medo, né, da represália do povo, o medo do que as pessoas iam falar de mim, do que ia falar dela. Pessoas que diziam
que a gente não ia mais ficar juntos, pessoas que diziam que não queria mais ver a gente juntos, que cada um segue a tua vida, vai viver com outra pessoa, esquece essa pessoa, esquece tua esposa, vai-te embora viver tua vida, aproveitar tua vida de solteiro, pessoas que diziam para ela esquecer de mim, e assim foi muito tormento, muita luta, até chegou um momento em que eu retornei para minha cidade, né? Retornei para minha mãe, para casa da minha mãe. A minha mãe me ligou pedindo para que eu viesse para casa, que meu pai estava doente, que para eu ficar mais próximo do meu pai, cuidar um pouco dele. E eu vim, fiquei na casa da minha mãe. Passei 15 dias na casa da minha mãe, mas foi 15 dias muito inquieto, muito agoniado, sabe? Muito agoniado. Chegou um dia em que a pessoa que eu tava me ligou, né? Me pediu um dinheiro. E eu disse, tá certo, eu vou depositar. Lembro como hoje era um sábado. E eu fui embora pra casa lotérica, depositei esse dinheiro pra ela. E cheguei na casa lotérica, né? Enfrentei uma fila enorme. Enorme a fila. E na hora que faltava uma pessoa para eu depositar, eu sentia Deus me tirando dali, Deus colocando na minha cabeça, no meu coração, que eu não precisava depositar aquele dinheiro. Não coloque não. Não coloque não. Essa pessoa que ele pediu não está merecendo, não merece. Não coloque, não coloque. E ali eu saí, faltando uma pessoa. Aí quando eu fui saindo, a moça me chamou, né? E eu disse, não, pode deixar outra pessoa passar. Aí fui embora. Saí dali da casa lotérica. E voltei para casa da minha mãe com aquele sentimento, com aquele sentimento. E desde que já era Deus me mostrando o caminho de volta para casa. E eu cheguei, né? Fiquei na casa da minha mãe. Aí quando foi no domingo pela manhã, muito atribulado, muito agoniado, né? Cheguei, aí meu filho disse assim, vim aqui na casa da minha esposa. Aí meu filho disse assim, pai, vamos comer uma comida diferente. E eu ia mentir para o meu filho, dizer que eu não tinha dinheiro. E terminei botando na minha cabeça que eu tinha que comprar. E fui, a gente comeu, né? Minha esposa fez o almoço, o melhor almoço da minha vida. Posso até dizer assim, porque chegou naquele momento e eu tava me sentindo bem aqui na casa com a minha esposa, com meu filho. E eu ficava indo para minha casa, para casa da minha mãe, vinha para casa da minha esposa, ia para casa da minha mãe, vinha para casa da minha esposa, ia para casa da minha mãe, porque eu ficava com aquela preocupação, aquela agonia se era isso mesmo que eu estava querendo. E nesse mesmo domingo, por volta das 6 e pouquinho da noite, né? Deus tocou no meu coração para eu voltar para casa. Deus tocou no meu coração para eu pedir para minha esposa, assim, vá lá e peça para que você possa voltar para casa. Pergunte a ela se você pode voltar para casa. E eu vim chorando, parecia um menino, parecia que tinha levado uma pisa. Cheguei aqui, ela tinha acabado de tomar banho, que ela estava indo para a igreja, né? Cheguei e ela foi, me recebeu, mesmo de toalha. Eu perguntei se eu podia falar com ela, ela perguntou o que foi, eu disse que, perguntei assim, tu me aceita de volta em casa? Ela me abraçou e perguntou se era isso mesmo que eu queria. Eu disse para ela com essas palavras, que o que eu queria não era isso não, mas era o que Deus estava me ordenando a fazer. E ela falou que precisava pensar, e eu perguntei, tu tá indo para onde? Ela disse assim, eu tô indo para a igreja. Eu disse assim, pois espera que eu vou contigo. E ela disse assim, mas eu tenho 30 minutos só, 15 minutos para tu tomar um banho e vir pra gente ir. Eu disse, tá certo. E eu saí de carreira para casa da minha mãe, para tomar um banho, trocar de roupa. E eu já estava certo que ela ia me aceitar de volta. E eu disse à minha mãe assim, mãe, eu vou voltar para casa. A minha mãe ficou feliz, né? Disse, volte mesmo, meu filho, vá tomar conta da sua esposa, do seu filho, volte para casa. E eu vim para cá, para ir com a minha esposa, para a igreja. Chegando aqui, eu fiquei sabendo depois, né, de alguns minutos, que ela tinha feito uma oração.
Ela parou para fazer uma oração e perguntou a Deus se realmente era isso que Deus estava querendo. E Deus deu umas passagens bíblicas para ela, né? Ordenando a ela que ela me aceitasse de volta, porque era Ele que estava me mandando de volta para casa, né? Desde que nesse dia foi que eu fiquei sabendo que ela estava orando por mim. Nesse dia foi que eu fiquei sabendo que ela tinha se posicionado para que o nosso casamento fosse restaurado em nome de Jesus, em nome de Deus, pela glória de Deus. O nosso casamento, ela estava rezando para o nosso casamento ser restaurado. E eu me tornei a pessoa mais feliz do mundo, né? O lugar em que eu odiei, o lugar em que eu queria sumir, é o lugar que eu me sinto bem. É o lugar que eu deito e descanso minha cabeça, né? E aí eu fui conversando com a minha esposa durante o dia. Eu disse assim, ó, eu quero que tu me aceite, mas eu não quero voltar hoje ainda, porque eu não sou mais a mesma pessoa. E ela disse assim, eu te aceito do jeito que tu tá, do jeito que tu é, porque é Deus que tá te mandando de volta para casa. E aí a gente foi conversando e ela foi me mostrando, foi conversando comigo, foi dizendo para mim que começou a seguir uns canais de restauração, que começou a sentir a presença de Deus mais forte. Ela começou a entender tudo que Deus queria falar para ela mais forte. Ela começou a ouvir Deus mais, né? E Deus foi falando com ela e ela foi aceitando tudo aquilo. Ela confessou para Deus tudo que ela fez. A gente sentou na nossa cama e contei tudo para ela, da forma que eu estou falando aqui, desse testemunho. Comecei a conversar tudo para ela, contei todos os meus pecados para ela com essa pessoa. Falei de tudo que você imaginar com essa pessoa, para que ela pudesse me perdoar de verdade, né? Só que daí não foi fácil, não foi fácil. Não foi fácil ficar longe. Não foi fácil esquecer a outra pessoa. Não foi fácil deixar a outra pessoa aí. Porque eu tava muito fissurado, eu tava muito louco. Mas eu sabia que eu não podia decepcionar a minha esposa mais e nem podia mais decepcionar Deus. Porque Deus estava me dando uma outra chance. Deus estava me dando uma nova chance de ser alguém. E eu não podia decepcionar Ele mais. E eu não podia decepcionar minha esposa mais. Eu não podia decepcionar meu filho. E foi esse momento foi muito ruim. Foi um período muito ruim. Esse período de adaptação novamente. De readaptação. O período de me encontrar com ela de novo foi muito ruim. Porque é um sentimento que você estava dando, dedicando a outra pessoa. E você tá retornando para aquilo que é seu. Você tá voltando para aquilo que é seu. Sabe? É um sentimento muito complicado. Eu pensava nela direto, ia para as festas, pensava nela. Eu dizia, poxa, eu devia estar com minha esposa e com meu filho agora, numa festa, né? Eu comecei isso antes de voltar para casa, eu começava a ver a minha esposa, via fotos e eu dizia assim, poxa, eu faço de tudo para que essa mulher fique mal, eu faço de tudo para que essa mulher se sinta mal e essa mulher sorridente desse jeito, tira uma foto sorridente dessa. E essa mulher, não vejo essa mulher mais chorar, não vejo essa mulher, só vejo essa mulher feliz. Que Deus é esse que faz com que essa mulher seja assim e que eu estou me destruindo desse jeito? E daí veio toda aquela agonia, aquela angústia, aquele desespero, aquela vontade de estar perto daquela pessoa novamente, aquela vontade de viver com minha família de novo, aquela vontade de estar perto da minha esposa, de me dedicar a ela, de me dedicar à minha casa. E Deus, ele foi tocando no meu coração. Ele foi aliviando todas as dores que eu estava sentindo naquele momento. Naquele momento de deserto, que eu nem sabia o que era o deserto que eu estava vivendo. Sabe? Mas Deus foi tocando no meu coração. Deus foi abrindo minha cabeça. Deus foi fazendo com que eu me aceitasse, né? O meu deserto começou comigo mesmo. Eu fui vendo o que Deus fez na minha vida. Deus ele me curou de uma forma tão bela, que ele me curou de dentro para fora, né? Não aconteceu nada de grave na minha vida fora de mim, para que o povo pudesse ver. Mas o que aconteceu, não precisava acontecer nada fora da minha vida para que todo mundo visse, mas dentro de mim, para que eu entendesse que Deus, ele é Deus onde ele estiver, e ele é Deus aonde ele quiser ser Deus.
E Ele toma conta daquilo que Ele quer tomar conta, sabe? E eu comecei a me entregar para Deus, eu comecei a orar para Deus. Eu comecei a deixar Deus fazer parte da minha vida novamente. E eu comecei a me ajoelhar diante da minha cama, a orar com a minha esposa. E eu comecei a sentir Deus novamente na minha vida. Eu comecei a sentir Deus se aproximando de mim novamente. Eu comecei a conseguir ouvir Deus novamente. E eu conversava com Deus e Deus me dava a palavra. E eu conversava com Deus e Deus me dava a resposta dentro da Bíblia. E eu conversava com Deus e Deus dizia assim, faz por esse caminho, faz por isso aqui que vai dar certo. E já faz 2 meses que eu estou dentro da minha casa novamente. E eu falava que eu só ia escrever e só ia conversar, falar sobre o meu testemunho quando eu me sentisse seguro para falar aquilo que Deus queria que eu falasse. Quando eu tivesse seguro para dizer, para que minhas palavras edificassem outras pessoas, para que minhas palavras pudessem ajudar outras pessoas e não palavras vazias que pudessem destruir alguém, mas sim palavras de confiança. Então o que eu tenho a dizer para vocês hoje é justamente isso. Confiem, acreditem em Deus, creem, podem crer que Deus Ele é o único, Ele é Salvador. Você que está no deserto, você que está aí orando pelo seu cônjuge, você que está orando pela sua esposa, você que está orando pelo seu esposo, não desista de orar, não desista de orar. Sabe, tudo começou a mudar quando a minha esposa me deixou ir. Quando a minha esposa me deixou ir, ela me permitiu sair da vida dela, porque eu estava fazendo ela sofrer, porque ela estava brigando com as forças dela, ela estava batalhando com as forças que ela tinha. Ela não estava brigando com as forças que Deus estava dando para ela. Ela não deixou Deus brigar por ela, ela começou a brigar com Deus, por Deus. E Deus olhou para ela e falou assim, ó, acalma teu coração. A briga que tu quer não é com teu marido, não. A briga é espiritual. E eu posso dizer isso para vocês agora. A briga de vocês não é com o esposo de vocês, não é com a esposa de vocês. A briga de vocês é com o inimigo de Deus. Então deixa Deus tomar conta. Deixa Deus guiar a vida de vocês agora. Sabe? Para de lutar com tuas próprias forças. Deixa o Espírito Santo de Deus agir na tua vida. Porque Ele começa a agir na tua vida primeiro, para depois agir na vida da pessoa que tu está orando por ela. Então deixa Deus agir na tua vida. Deixa Deus tomar as tuas dores, sabe? Coloca na mão dele, sabe? A coisa que eu mais tinha raiva, a coisa que eu menos queria era ouvir crente falando para mim. Isso era a coisa que eu menos queria, era ouvir crente falar para mim. Porque eu tinha uma visão totalmente errada de uma pessoa crente, de uma pessoa que dizia assim, eu aceitei Jesus, eu tenho Jesus hoje no meu coração, eu sou crente da igreja tal, da igreja fulano de tal. Eu tinha raiva dessas pessoas que se achavam crentes, que se achavam melhor do que eu, porque eu era católico, porque eu sou católico. Dessas pessoas, hoje, eu posso dizer a vocês, a minha cura interior começou por aí. Porque em uma determinada noite, eu agoniado sem conseguir dormir, eu disse assim, Senhor, eu vou escutar uma música tua agora para que eu possa dormir. E Deus só me colocava a música de um evangélico, de um crente, de uma crente na verdade, né? E eu ficava agoniado com aquilo, porque eu não queria ouvir, eu disse, eu não quero ouvir música de crente, eu quero ouvir uma música que toque minha alma, que me faça pensar em ti de novo, Senhor, que me faça voltar para ti de novo, né? E Deus me mostrava essa música, e Deus só botava essa música na minha cabeça, só botava essa música nas plataformas que eu ia buscar, só colocava essa música para eu ouvir, né? E eu parei, eu disse assim, caramba, eu vou assistir alguma coisa numa determinada rede social. E eu fui, e quando chegou lá, essa música estava tocando novamente. E eu disse assim, isso é Deus falando comigo, né? E Deus tocou tanto no meu coração com a letra dessa canção. Deus, Ele falou tanto comigo, que eu dizia assim, Senhor, eu não aguento mais. E as coisas foram mudando dentro de mim. Então eu digo para vocês, acreditem
acreditem, creia que Deus ele é o único, ele é o único, ele é o único salvador da nossa vida. Ele é o único que pode restaurar teu casamento. Ele é o único que pode restaurar tua casa, teu lar. Ele é o único que pode restaurar a tua vida. Creia, acredita no Senhor, acredita em Deus. Coloca Deus como o primeiro plano na tua vida e Ele começa a mudar toda a tua estrutura. Ele começa a mudar a tua estrutura financeira. Ele começa a mudar a tua estrutura espiritual. Ele começa a te moldar novamente. Ele começa a te trazer para o caminho, que o caminho é o Pai. Ele começa a trazer você de volta. Ele começa a te mostrar onde tu está errando, sabe? Ele começa a te mostrar onde tu pode melhorar para que tu possa ter êxito naquilo que tu for fazer. E foi isso que eu comecei a fazer. Eu comecei a colocar Deus na minha vida. E eu estou há 2 meses de volta na minha casa. Eu estou há 2 meses de volta na minha família. Sabe? E hoje só de olhar e eu ver a felicidade do meu filho, só de olhar e ver minha esposa feliz porque eu estou em casa, só de olhar e ver que a minha vida começou a mudar depois que eu voltei para minha casa. Só de ver, só de sentir a presença de Deus perto de mim, já vale a pena. Já vale a pena. Eu precisava passar por tudo isso. A minha esposa precisava passar por tudo isso. A gente precisava sentir Deus novamente e deixamos Deus nos tocar de novo. Deixamos Deus ser dono de nossas vidas novamente. E Deus ele está usando a gente. Deus ele está usando a gente hoje na restauração do nosso casamento, porque Ele quer que o nosso testemunho edifique, que o testemunho da minha esposa, como ela se colocou de pé, como ela se colocou de joelho para orar, como ela se colocou em ordem de batalha contra o principado do inimigo. Ela se colocou na presença de Deus e deixou que o Espírito falasse, deixou com que as coisas acontecessem da forma que Deus queria que acontecesse, e não da forma humana que ela estava tentando agir. A mesma forma que eu comecei a permitir que Deus tomasse conta da minha vida e que eu não fosse mais Deus na vida de ninguém. Que eu não quisesse mais ser o Espírito Santo na vida de ninguém. E que eu quisesse a partir de agora só ser o canal da graça de Deus. E Deus ele tá nos ungindo, nos usando, sabe? Para falar para vocês hoje que tudo é crer. Tudo é colocar nas mãos dele. É confiar em Deus. É deixar Deus guiar. Tudo que a gente precisar, é Deus quem faz. É Deus quem coordena. É Deus quem lidera. Então, pessoal, é tudo isso que eu venho falar para vocês. É só em forma de agradecimento também, agradecer muito também a Deus de poder estar compartilhando essa história com vocês, de poder estar compartilhando um pouco de tudo que eu passei com vocês, porque foi pela graça de Deus que eu estou de volta, né? Minha esposa costuma dizer que eu fui muito abençoado por Deus, porque fiz muita coisa de errado e Deus ele não me castigou, né? Porque acredito eu, porque na hora que eu ouvi o primeiro grito de Deus eu resolvi voltar, né? Então assim, eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar por estar de volta, né? Agradecer a minha esposa por ter se posicionado, por ter se colocado diante de Deus, pelo nosso casamento, pela nossa família. E quero agradecer de coração, né, a todos os canais em que ajudaram a minha esposa a lutar, né? Quero agradecer muito mesmo, né, ao canal do Alan, né, que hoje, graças a Deus, eu também estou buscando muito ouvir, né, testemunhos, ouvir esse canal, né? Também estou participando agora do grupo do Telegram, né? Muito feliz com as coisas que vem acontecendo, né? E é onde a gente vai deixar esse áudio aqui para que ele possa edificar a vida de outras pessoas, né? Deixar esse testemunho, né? Só quero partilhar com vocês aqui que nada disso é para edificar meu nome, né? Tudo é para honra e glória de Deus. Tudo é por Ele, né? Tudo é para Ele, né? Ele sim é digno de toda a honra e de toda a glória. Então, quero agradecer muito, de coração mesmo, a
a todos vocês que escutaram, né? Que vão escutar cada palavra desse áudio, e espero que esse testemunho ele ajude outras pessoas, ele ajude vocês a entender um pouco do que o outro lado também passa, porque muita gente pensa que o outro lado também é só felicidade porque está indo embora, mas não, existe muita tristeza. Então, obrigado a todos e que Deus abençoe, que Deus continue cuidando a cada dia de cada um de nós, que Deus continue iluminando cada um de nós que está na batalha, na busca. Digo a vocês, não é fácil, não é fácil. Mesmo você com seu casamento restaurado, mesmo você dentro da sua casa, não é fácil continuar. Porque é você servindo a Deus e o inimigo querendo te derrubar. É você servindo a Deus e o inimigo querendo te atrapalhar. Então, é orar, vigiar e acreditar. E principalmente, confiar em Deus, né? Quero agradecer porque até aqui Deus vem nos ajudando. Até aqui Deus vem nos dando discernimento para entender o propósito dele na nossa vida.